Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje vocês vão assistir uma live com alguns convidados que o nosso tema será Ideias Criativas, Mentes Sadias. Isso faz parte do nosso grupo Juntos pela Dança Brasil, criado pela Márcia Ângeli, que é a nossa fundadora, eu sou um dos diretores, e nós formamos algumas equipes. A entrevista que vocês vão ver hoje, as nossas convidadas, são as responsáveis pelas lives que irão acontecer no nosso Instagram. Então é isso, fiquem com a nossa live. Sou Wagner Alvarenga, eu sou nascido em Londrina, me formei lá no Adanac, tirei meu DRT como profissional, vim para São Paulo para atuar na Cisne Negro Companhia de Dança. E aqui em São Paulo eu estou já há 30 anos, que na verdade já parecem 60, né? Porque eu já participei de tantas coisas, né? Só a experiência com o Cisne Negro Companhia de Dança, com 20 anos que eu tive lá, fazendo grandes produções, quebra-nozes e diversos espetáculos que eu criei e remontei. Neste período todo também, eu atuei em mais de 20 óperas, mais de 20 musicais, também coreografei escola de samba durante 8 anos, concurso de beleza, enfim. São Paulo tem essa cultura, né? E eu, como sou sempre inquieto, sempre estou em todas, né? Procuro sempre estar inteirando em tudo, observando tudo, tentando crescer cada vez mais como pessoa e como profissional. Então é isso. Se alguém quiser saber mais detalhadamente sobre a minha carreira, eu tenho um blog, tá? Que chama wagneralvarenga.blogspot.com. Lá tem tudo. Então sejam bem-vindos. Vamos começar então. Vamos chamar a nossa primeira convidada, que é a Marisa Feijó. Deixa eu achar ela aqui. Tudo bem, Marisa? Fala um pouco de você. Tudo de você. Nossa, vamos lá então. Bom, eu sou Marisa Feijó, sou de Mandaguari, uma cidade do Paraná com 30 mil habitantes. Eu tenho uma escola, na verdade, uma academia que trabalha com fitness e dança, né? Eu tenho formação em educação física e já passei por várias vertentes da dança aí. Hoje, assim, o meu maior trabalho é com a dança de salão, que é uma das minhas paixões, né? Mas eu ainda dou algumas aulas de balé, poucas aulas de balé, né? Mas amo, sou apaixonada pela dança, desde que me entendo por gente, dança, música, arte. Infelizmente, na minha cidade, nós não temos nenhum teatro. Então, há 28 anos, eu realizo espetáculos naquele formato do jeito que a gente consegue, né? No ginásio de esportes, montando coxia, montando um teatro dentro do ginásio de esportes, ou enfim. Mas é a nossa paixão, né? E por isso a gente se ligou a tudo isso. Estou muito feliz de estar aqui com você e para a gente poder falar um pouquinho sobre a dança e sobre tudo que a gente pode fazer nesse momento aí juntos. Ótimo. Então, o que você está fazendo neste momento na sua escola? Assim, diz pra gente. Quais são as suas ações? Olha, nesse momento, o que nós estamos fazendo são as aulas online. A gente tem feito algumas coisas nas redes sociais, que inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Nas mídias, aí no Instagram. Bingos, fizemos Bingo virtual. a sapatilha com as crianças, as pequenininhas, uma jogando a sapatilha para outra, as aulas. A gente achou que esse é um tipo de coisa que motivou bastante. Sempre que tem alguma coisa de diferente, lá nos stories, esse bingo agitou muito, todo mundo queria responder, foi muito engraçado, que a gente brincou Eu vi com as pessoas, né, falando algumas coisas lá, então foi por aí. E até na dança de salão a gente está trabalhando, mesmo sozinhos. Eu falei, gente, nós vamos trabalhar, vamos passar tudo que é possível passar sozinhos, vamos nos divertir, vamos nos alegrar. E depois, quando a gente puder se juntar, a gente recicla tudo isso que a gente viu. Ai, perfeito. Então, o assunto que a gente vai abordar, qual é mesmo? Nós vamos falar sobre exatamente essa relação das mídias sociais com o nosso trabalho na dança, né? E eu sei que você tem muita coisa para falar para a gente em relação assim, como utilizar esses aplicativos para poder aumentar o interesse pelas nossas aulas, pelo nosso trabalho nesse momento da pandemia, mas não só nesse momento, né? Talvez aqui esteja nascendo aí em muitas pessoas
esse gosto pelo digital para poder nos ajudar também nos outros momentos, né? Que a maioria de nós tem essa preocupação de estar assim, normalmente pensando muito na questão técnica, na dança, e às vezes a gente esquece de colocar isso para fora, né? Para que as Verdade. pessoas possam realmente visualizar nosso trabalho num formato aí que pode ser nossa cidade, estado, país e mundo. Então você poderia falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que você tem uma bagagem enorme. Nossa, então, né? Enorme, não é assim que acontece. Na verdade, eu acabei caindo de paraquedas também, porque eu sempre procuro estar tentando me atualizar, né? E há 7 anos atrás eu resolvi começar a trabalhar com cenário virtual nos meus espetáculos, porque teatro, né, é muito difícil de fazer muitos cenários, né? Comecei a trabalhar com musical, trazer o musical para as escolas, né? E aí eu comecei a investigar isso e descobri, falei, bom, não adianta trabalhar com cenário virtual, digital, se eu vou divulgar como? Tem que ser pelo Instagram, Facebook. E aí o que aconteceu? Fui atrás, fiz cursos online, fui tentar me informar, pedir dicas, né? E eu tô há 2 anos realmente entrando de cabeça nesse assunto para poder entender por que acontece. Nós estamos vivendo agora no século XXI uma mudança muito grande, né? Então, assim, eu já comecei a me sentir incomodado com o celular na sala de aula, né? Começou por aí o meu questionamento. Eu falei, gente, como é que eu posso fazer, né? Aí confiscar o celular, não pode falar durante a aula. E aí a pessoa fala, mas eu tô doente, minha mãe quer falar comigo. Pixe, tinha um monte de problema. Aí eu falei, bom, já que eu não posso me livrar do celular, vamos trazer ele para dentro, né? E aí, na aula, eu tinha momentos de selfie, momentos de foto individual. Aí eu ajudava nas poses, elas criavam poses, você tá entendendo? E aí a gente começou a criar conteúdo também para o Instagram delas. Bom, a aula virou um boom, nunca mais ninguém faltou, todo mundo queria participar. Bem bacana essa sacada, né? E a gente dividia, né, a parte da matéria, da disciplina, também com um pouco dessa coisa digital e dessa diversão que, na verdade, trouxe mais união ao grupo, né? São muitas possibilidades. Neste momento agora, está todo mundo optando por dois, na verdade, né? Que é o Instagram, principalmente por causa das lives, e também tem as famosas aulas online, né? As teleconferências, que a grande maioria das pessoas também estão utilizando o aplicativo Zoom. Então, na verdade, a gente vai abordar só esses dois temas, porque a gente também tem YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem plataformas onde as pessoas gravam e editam seus materiais e colocam nessa plataforma para os pais terem acesso. Então, existe N possibilidades. Nós vamos falar realmente sobre essas duas, né, que é o Instagram e o Zoom, que são as que as pessoas estão mais utilizando no momento, né? Bom, antes da gente começar, eu vou dar algumas dicas, porque assim, existe um novo dicionário e que eu também fiquei perdido e ainda fico, e as pessoas ficam mais ainda. E até porque, que Wagner, é a gente não nasceu nessa tecnologia, né? A gente teve né? que se adaptar a ela. E os nossos filhos, Com os certeza. nossos alunos, eles já vêm com isso, assim, é uma Nós coisa já nasce assim, ó. tão fácil, tão, né? Que a pessoa, às vezes eles ficam olhando pra gente e falam assim, mas como você não sabe fazer isso? Então a gente precisa realmente, assim, se inteirar, até porque o nosso maior público são crianças e jovens, e a gente tem que falar a mesma língua. Sim, Né? Mas pode com certeza. ser a das ideias. Então, aí, a primeira coisa que tem é a palavra webinário. Já ouviu falar isso? Sim. Então, webinar, ele vem de web seminário. Então, na verdade, o que você está fazendo é um webinar e você é um webinário. Gente, tá? A pessoa fala, tá, parece que é um palavrão, né? Mas é isso mesmo, webinário, tá? São as videoconferências, as lives, essas aulas. Então, quem faz o webinar é um webinário que somos nós nesse momento. Uau. Agora, certo? Eu achei que ia ser blogueiro, ser youtuber, mas na verdade não é. É o webinário, tá? Vamos falar então, primeiro sobre o Instagram. Eu, no início, acho que para todo mundo também, o Instagram era um bicho de 7 cabeças, né? Você falava, meu Deus, como é que eu faço? Né? Eu achava que era só tirar uma foto e postar. Menina, né? Não. 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 Então, assim, eu apanhei muito e continuo apanhando ainda para descobrir. Hoje eu descobri mais 3 aplicativos diferentes para melhorar o Instagram. Mas a primeira coisa que eu fiz foi uma consultoria com uma pessoa que entendia mais do que eu. O que as pessoas precisam entender é que o aprendizado ele é para a vida toda. Você nasce, começa a aprender, só para até onde a gente sabe quando morre. Mas a gente, né, é provável que depois a gente vai.
Com certeza. Então, o Instagram ele é dividido, essa plataforma é dividida em algumas maneiras, né? A página de abertura onde você mostra todas as coisas que você quer mostrar, o seu conteúdo, que a gente chama de feed, certo? Que é lá que você posta todo o seu material e ele é no formato quadrado. Prestem muita atenção nisso. Aí a gente tem os stories, que ele é no formato... Peraí que tem o nome correto, tá? Que eu tô aqui procurando. No modo retrato, que é vertical. Sim. Vertical, certo? E para isso, toda vez que você posta alguma coisa nos stories, ele dura 24 horas. Se você quiser que isso seja salvo, você vai criar uma bolinha de destaque aonde você vai querer que esse material se direcione, né? Então, por exemplo, se você vai postar uma coisa sobre calendário, vai ter o calendário. Vai postar sobre aulas, vai ter sobre aulas. E isso fica gravado lá. Isso é muito importante, gente, porque hoje em dia o que vale é o rápido, o claro, o sucinto. Hoje em dia não se faz mais escrever muitas coisas longas ou cartazes muito cheios de informações. Essas informações vão no descritivo. Na verdade, você tem que chamar a atenção do cliente. Então, assim, pessoal, eu tenho uma novidade para vocês incrível. Entra lá no nosso feed que você vai ver. A pessoa entra no feed e vai estar escrito assim, novidade. Aí ele vai ter que acessar e ler no descritivo qual é a novidade. Até porque, para impulsionar, o cartaz nem pode ter muita informação, porque senão as redes sociais elas não aceitam, elas vão rejeitar o seu impulsionamento. Tem mais uma ferramenta que o Instagram também está oferecendo hoje, que é o IGTV. O Instagram não vem com IGTV, tá? Você tem que baixar o aplicativo separado. E aí você posta lá, digita, né, a sua conta e aí você abre o IGTV para você. Você tem, assim, algumas sugestões de material que a gente possa postar nesses 3 pontos aí que o Instagram oferece para a gente, na área da dança, para auxiliar aí o nosso trabalho nesse momento? Como que a gente poderia fazer? O que a gente poderia fazer que poderia chamar a atenção dos nossos alunos e que de alguma forma, porque a gente está tendo um trabalho imenso para dar as aulas, né? Muito mais do que o normal, né? A gente está se adaptando a toda essa mídia. E o que você sugeriria para que a gente pudesse auxiliar aí, os professores nesse trabalho, para chamar a atenção dos alunos, para que eles venham para as aulas, enfim, dos pais, né? Claro, a ideia, na verdade, inclusive dessa live, é falar sobre criatividade, Isso. né? E o principal de hoje em dia, a gente tem as coisas muito à mão, né? Então, às vezes, as pessoas, a parte da curiosidade está se perdendo. Então, eu gosto muito de postar mini vídeos dizendo assim, aguardem, estamos preparando. Em breve, você vai gostar, você vai curtir demais. A expectativa. E expectativa é muito bacana, porque isso prende, faz você entrar direto para você saber a parte 1, a parte 2. Então, por exemplo, dando um exemplo muito simples agora, vai começar a semana da dança, né? Que vai ser na quarta-feira. Como que você está atuando na sua escola? Se você está dando uma matéria, então você quer continuar com essa matéria, você vai dar passos, ou se você quer aguçar a criatividade, se você trabalha mais com criança, como você mesmo disse, né? Vamos postar um quebra-cabeça, vamos fazer um desafio, né? Essa semana agora é legal. Então, pedir para os alunos postarem alguma coisa agora na Semana da Dança, com figurino, sem figurino, abraçando um bichinho, o que está fazendo em casa, ou fazendo um passo, uma pose de balé. E aí, você vai replicar isso no seu Stories. Depois você pode salvar e fazer um mini vídeo da Semana da Dança, né? Sim. Então, é bem bacana. Então, na verdade, é lembrar que o feed é para você, é o seu cartaz, né? Para você chamar a atenção, né? Semana da Dança, segunda-feira é dia do arabesque, e não ser muito cheio, muito repleto. E aí, você vai ter que usar a sua criatividade. Percebe que a visibilidade que causa esse tipo de ação é muito grande. Às vezes, ações pequenas que nem dão tanto trabalho, dão muito menos trabalho do que grandes ações, elas têm uma visibilidade maior, né? Wagner, eu sei que nós temos outras convidadas, a gente já está passando o tempo já acabou. Eu quero agradecer, né? Obrigado. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas outras lives virão. Muito. E agora, vamos lá. Obrigada para quem esteve até aí. Tchau.
Obrigado. Obrigada, Wagner, por essa oportunidade, pela oportunidade que o Juntos pela Dança Brasil está nos proporcionando, né? Eu sou a Karina Rezende, de Londrina, Paraná. Eu tenho uma escola de balé que chama Balé Karina Rezende. E a especialização da minha escola é em balé clássico. A gente só tem balé clássico lá, é onde eu atuo desde 2 anos e meio até a formação, depois da formação e também para adultos também. Enfim, a gente só dá aulas de balé clássico lá. É isso. Ótimo. O que você está fazendo de diferente assim neste momento agora? Então, tudo isso aconteceu de repente, pegou todo mundo assim de surpresa, né? E eu acredito que eu estou fazendo o que a maioria deve estar fazendo, eu acredito, né? Então, vou colocar aqui mais ou menos o que eu estou fazendo. Primeira coisa que a gente fez foi editar vídeos de aula. A nossa aula é uma aula programada, já que nós temos uma programação toda de uma aula. Então, a gente filmou cada exercício da aula um vídeo. E editamos esses vídeos e mandamos toda a aula completa para os pais, de acordo com o seu nível técnico. E aí, conforme a semana ia passando, aí a gente acrescentava passos novos, exercícios novos, coisas novas, tá? Que a gente já estava aplicando anteriormente, mas que a gente foi dando depois. E aí... E da parte criativa, assim, o que você está fazendo de diferente de criativo? A gente também estava, toda semana, a gente está se encontrando pelo Zoom, porque só os vídeos, aulas, não é o suficiente, porque nós não podemos ver os nossas crianças. Então, nós estamos pelo aplicativo Zoom, Wagner, a semana toda, para a gente ter esse contato e para a gente poder saber o que o aluno está fazendo, até para acompanhar a aula desse aluno, porque nós não sabemos como que eles estão fazendo em casa. Então, nós estamos nos encontrando para a gente ver e acompanhar esses alunos. Aí, eu percebi que estava ficando meio maçante, assim, sabe? Isso, esse é o problema. Então, passando um mês, eu percebi que estava difícil, estava maçante, as crianças estavam entrando, mas sempre faltava uma ou outra. E aí, eu comecei a criar, no caso das maiorzinhas para cima, das crianças já não entram nisso. Eu comecei a criar competições de repertório ali no Zoom. Assim, eu coloco uma música de repertório, né? Porque a nossa escola é muito clássica e a gente trabalha muito o repertório. E aí as crianças, na hora, elas têm que descobrir qual é o repertório que eu estou tocando. E aí é uma competição ali, eu falei, quem chega primeiro ali no microfone para falar, quem chega ali... E aí começou uma competição. E aí eu estou anotando a pontuação delas. No final da quarentena, eu vou dar um presente para a vencedora, pessoalmente, quando a gente estiver lá na escola. Então assim, então, elas não podem faltar, porque se elas faltam à aula do Zoom, elas vão perder a chance de ter uma pontuação. Mas sabe, Wagner, deixa eu te falar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso é legal com as meninas mais velhas, com as meninas a partir de 8, 9 anos até a adolescência, porque elas entram muito na minha brincadeira, na minha competição. Só que eu queria ver com você se você tem alguma dica para segurar as crianças. Porque as crianças, elas são dependentes dos pais para entrar no aplicativo, para entrar no vídeo da televisão que a gente mandou ou no celular. Elas são dependentes disso. Então, elas precisam dos pais. Então, o que a gente pode fazer para que os pais estejam mais engajados durante esse período, né, de confinamento e para trabalhar as crianças pequenas? Você tem alguma dica? Olha, na verdade, assim, entendi. É o seguinte, essa é a grande dificuldade, né? Porque no primeiro momento as pessoas achavam que era só dar as aulas online ou gravar as videoaulas, que estava tudo incrível, né? Que ia tudo acontecer tudo bem. Na verdade, esquecemos de um ponto principal, quem trabalha com criança, que são os pais, né? Então, assim, tem aquele pai que vai manter a rotina. Se a criança faz aulas 15 horas da tarde, 2 vezes por semana, é nesse horário que ele vai ver as suas videoaulas e que vai disponibilizar o tempo dele para isso. O que acontece? A grande maioria dos pais deixava as crianças no balé e ia resolver alguma coisa, né? Apesar que tem aquelas pessoas que ficam também lá. Mas é a minoria que fica. Mas é a minoria. E aí agora, não. Então os pais estão achando que é só ligar o vídeo e deixar a criança lá.
E aí ele fica preocupado, porque ele também não está acostumado com essa nova E às maneira, né, vezes ele de atuar na aula. precisa do celular ou do computador, de alguma coisa Também que é tem esse dele. Porque detalhe. aquela criança É pequenininha não verdade. tem o seu uso próprio, né, do celular. Então tem tudo Não. isso. E aí, exatamente, as pessoas que... Então, o pai e a mãe têm que emprestar o celular e às vezes ele está trabalhando com esse celular também. Então, aí fica difícil. Então, são alguns pontos. O primeiro é esse que você abordou, né? Que o pai ou a mãe está dando o celular dele e às vezes ele precisa ver alguma mensagem ou precisa trabalhar com esse celular. Tem também os pais que estão em casa, a mãe principalmente, que está com 1000 coisas para fazer, né? Então, ou seja, é muito difícil agora esse período, porque a ideia é que a gente mantenha a nossa rotina. Mas é tudo mentira, não está acontecendo nada disso, entendeu? Ninguém está acordando no mesmo horário, come em horário. Menina está comendo a casa toda. Dorme horário, dormindo às 4 da manhã. Tá tudo descompensado. Infelizmente. E a mesma coisa acontece, né? Porque assim, a extensão da sua casa virou trabalho e você misturou com tudo. E isso, essa falta de regra também, às vezes, do adulto, interfere na criança, né? Porque a criança acordou cedo, está disposta, mas a família não está. Então, é muito complicado nesse momento. Bom, minhas dicas. Sim. Primeiro, o conteúdo que você está aplicando, mandando para essa criança, automaticamente para esse pai, não pode ser cansativo. Não pode ser cumprido. Tem gente que está mandando conteúdo de 1h30. É muita coisa, É muita coisa. Então, assim, por mais que as aulas no Zoom durem 40 minutos, se você for pensar, 40 minutos é muito também. Então, ou não, né? Vai depender. Então, o que é o ideal? Conversar com os seus pais, tá? Ele pode falar exatamente o que eu disse isso para você. Estou usando o celular para trabalhar, estou em casa fazendo muita coisa. Karina, não estou dando conta. Então, aí você vai ter que pensar com ele e te fazer a videoaula uma vez por semana. Ou no horário que melhor lhe convém, né? Tem muita gente que acessa no horário do almoço. Que horário é o horário do almoço hoje em dia? É às 11 ou às 3 da tarde? Então, essa falta de compensação, quando você você manda o vídeo pelo WhatsApp ou por alguma plataforma, pelo YouTube, é fácil porque os pais podem acessar essa aula num outro horário que não precisa ser exatamente aquele, né? Então, às vezes, pode ser uma opção mais acertada. E o que você acha dos pais fazerem a aula com as crianças? O que você acha disso? Porque eu acho que é uma forma de envolver. Você acha que é uma boa ou não? Olha, é assim. Há uns 4 anos atrás, eu acabei criando um produto na minha escola que era a aula Pais e Filhos, que isso começou a acontecer aos sábados, porque o pai e a mãe resolviam levar a criança nessa aula de sábado, que era uma aula de circo, e ele ficava esperando. E aí uma professora falou, vem fazer aula junto. E aí deu muito certo, porque os pais adoraram esse momento com o filho. E a gente criou essa aula de Pais e Filhos, isso foi para a semana, e ficou uma coisa muito bacana, porque a gente fazia aulas de uma vez por semana só. E com essa ideia, também é interessante hoje você aplicar isso, né? Porque você pode dar um alongamento, né? Pai e filho, mãe e filho. Você pode fazer atividades juntas. Então, por exemplo, tem escola que está fazendo aula ao vivo de como fazer um coque diferente. Aí a mãe prepara o gel, a redinha, o pentinho e faz a aula junto com a filha de coque. Ensina a mãe a fazer o coque do jeito que a gente gosta. Então, assim, só para a gente finalizar, então, com as maiores, né? Eu tenho feito esse tipo de competição de músicas de repertório para ver quem sabe mais. Instiga elas a aprenderem mais, buscarem mais durante a semana isso na internet para saberem depois. As crianças fazer junto com os pais, então, a aula de alongamento, aula de balé, enfim, fazer junto. Eu acho legal, de repente, usar a mãe como base também, segurando a mãe vai fazendo junto, um tandi, um plié, de repente, interagindo com a criança, né? Seria legal também. Muito obrigado pela dica. E muito obrigado pela sua presença. Vamos para a próxima. Eu que agradeço, 1000 beijos para você e para todo mundo aí, tá? Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Meu nome é Elaine Reis, sou diretora do Estúdio IT de Dança de Belo Horizonte, Minas Gerais, diretora do Simpósio Internacional de Dança. E tem uma escola, a minha escola tem todas as modalidades, né? Desde o balé, pelos
danças urbanas, K-pop, estileto, desde criança, adolescente e adulto. Então. E o que você está fazendo de criativo neste momento na sua escola? Ué, já não é tão criativo porque muita gente já falou muita coisa, né? Então, além dos vídeos, que não tem jeito, as videoaulas e as lives têm que ser feitas, mas o que a gente está muito preocupado também é com a imagem, né? A nossa imagem nas redes sociais. Então, a gente deu uma retrabalhada no nosso design, a gente está trabalhando com outros tipos de postagem, por exemplo, frases de impacto para as pessoas refletirem. Tem uma historinha, não sei se vocês viram, que é a história da dança da Turma da Mônica, pelo Maurício de Souza. Muito bacana os quadrinhos. A gente também está indicando para o pessoal ler. Aí a gente indica também, os professores sugerem cada um na sua modalidade, filmes que falam sobre a dança na modalidade dele. Então tem as séries dos filmes de hip hop, ou que falam de balé clássico, ou do jazz. Então a gente está tentando interagir com o nosso aluno, além das aulas, com essas dicas culturais também. Ah, que perfeito. Ótimo. Então, qual é a sua dica, a sua dúvida para a gente começar sobre esse tema? Vamos lá. Quando eu recebi o convite, a minha grande preocupação foi assim, meu Deus, como é que vai ser para aparecer aqui? Então, eu vou mostrar uma coisa rapidinho. Ó. Eu coloquei uma abajur aqui para melhorar a luz. Pus um gol bacana, assim, que não tinha nesse espaço meu. Eu também. Você também deu um visual, um tapa. E como a gente tá, né? Então, assim, para poder ficar uma leitura não poluída e bacana para quem recebe a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco, tanto para a pessoa que vai fazer uma palestra, ou participar de uma live, ou dar uma aula, que tem um preparo para ela e para quem assiste também, né? Como é que é isso? Olha, na verdade, eu divido por etapas, né? Primeiro, o conteúdo que você vai abordar, para que público você vai abordar, né? E tem que tomar cuidado. Como você toma cuidado com cartaz, com postagem, com edição de vídeo? As aulas online também tem que se pensar no fundo, né? Que você vai estar utilizando. Você colocou um quadro. Eu coloquei essa árvore aqui que tem no meu quadro que eu mesmo fiz. Então, tem que se preocupar, porque às vezes a gente não se preocupa com isso, né? Então, por exemplo, tem lugares que pedem para eu editar o vídeo das aulas e eu coloco um fundo vetor com circo, com teatrinho, entendeu? Com floresta, com bichinho. Cria uma ambientação, fica uma moldura em volta. E a pessoa grava dentro da sala de aula dela, ou na garagem, em algum lugar que fique mais fácil para ela. Mas a gente coloca umas coisinhas bonitinhas para os alunos falarem: ai, que fofo, qual tema vai ser amanhã? E aí eu sofro, né? Porque eu tenho que pensar em 500 temas. Ô, Wagner, então, por exemplo, se a pessoa não tiver, ela vai dar aula, aí ela pega um vão, que ela tem, às vezes, uma garagem para gravar, vocês, assim, através do vídeo a gente consegue ambientar isso para ficar legal. Sim, olha, na verdade vale tudo, né? Tava brincando hoje com uma amiga minha que ela às vezes vai dar aula e ela dá de dia, e aí o reflexo da luminosidade que acontece no ambiente que ela tá, eu vejo só o vulto dela, eu não vejo a pessoa dela, né? Aí eu falei, joga um cobertor lá no fundo, um TNT, né? Uma colcha, para poder pensar nessa luz, para a gente poder ver, né? Porque às vezes fica difícil você estar falando ou mostrando algum exercício que outra pessoa não consiga ver você. E o fundo também não pode atrapalhar. Então, por exemplo, você vê que aqui, no meu fundo, tem várias informações. No seu, só tem um quadro maravilhoso. Tá entendendo? Então, esse cuidado com a qualidade e com o fundo que você vai fazer, ele está intrinsecamente ligado ao seu conteúdo e ao material que você está disponibilizando para as pessoas assistirem. E aí também, outra coisa que eu fico pensando assim, que a pessoa às vezes tem medo de falar, né? Como ela vai se portar, como que ela faz. Tem algum exercício, alguma dica para a pessoa ficar mais à vontade? Para mim é fácil, eu sou publicitária. Mas muita gente fala, cara de pau. Eu não sei como é que faz para ficar à vontade. Olha, uma dica muito importante, treine, entendeu? Eu já treinei de frente pro espelho, eu ligo meu celular como se fosse fazer uma filmagem, mas eu não filmo.
Hoje eu filme e falo, meu Deus, que horror. Olha essa luz. Meu Deus, olha a minha cara. Não, vou mudar, essa roupa não tá boa. Então, você mesmo tem que se filmar. O professor precisa se policiar muito com esse português, né? Tem que tomar muito cuidado com o que fala. Muito. Ainda mais quando vai ficar gravado, né? Vai ficar para sempre. Olha que horror, né? Eu tenho assistido algumas aulas e aí as pessoas me perguntam, né, o que eu achei. Aí eu sempre sou aquela pessoa péssima que fala a verdade, sabe? O professor às vezes cria o hábito de também só contar, né? Ele fala assim, ele passa os exercícios e fica. Contar. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai. E ele não fala os passos, né? Tandi, pli, tandi, degageta, não, à frente, croisé, encroar, o que for, né? Então a gente tem que se preocupar muito com o que a gente posta, com o que a gente filma e o que a gente produz de conteúdo. Boa noite, gente. Meu nome é Valquíria Santos. Eu sou bailarina, professora, diretora do Centro de Artes Fanuel. Não temos uma unidade física. Nós trabalhamos com contratos em instituições privadas, como escolas. E eu trabalho também em 2 projetos sociais na cidade de Contagem e Belo Horizonte. Então, o que você está fazendo de diferente neste momento, assim, com as suas aulas? No início eu me preocupei bastante em estar perto desses alunos, dos pais, conversando sobre essa situação que a gente não sabia bem como que ia ser no decorrer do tempo, né? E aí eu comecei a fazer lives, né? Videoaula de lives. Depois eu vi que não seria tão interessante, porque eu tenho alunos também que são pagantes e para eles não seria justo, talvez. E aí eu comecei a fazer videoaula. Só que essa videoaula começou a ficar muito grande. E aí eu falei, não, vamos para o Zoom. Vamos fazer videoaula no Zoom. E, por sua vez, as crianças pequenas, os babies, eu trouxe esses pais para mim e falei, não, eu preciso orientar esses pais de como direcionar essa criança nessa aulinha aí que eu estou mandando. Eu me preocupei com isso. No início, eu percebi depois que ficou muito cansativo, né? O pai com suas atividades, a mãe com suas atividades, e aí algumas crianças foram defasando, né? Debandando, e não dava muito certo. Então, eu decidi fazer pequenos vídeos com exercícios isolados e alguns desafios para essas crianças. E tem dado certo. Agora, os adultos que me preocupam um pouco. Tá? É sobre os adultos, Sim. né? A gente está falando muito sobre aula de crianças, adolescentes, né? Mas a gente também tem aquele adulto. E é muito complicado agora, porque além desse medo de saber o que ele vai fazer, pagar as contas, né? As tarefas de casa, as saídas para ir fazer compras, essa ansiedade toda que está acontecendo. E aí ele fala, não vou fazer aula agora não, né? Porque não é o meu momento agora. E, na verdade, antes ele fazia essa aula como se fosse o momento dele, né? E agora ele está abrindo mão, que na verdade não deveria. Usar a criatividade e dar aulas direcionadas para esse adulto. Então, tem que conversar com ele e falar, você quer uma aula de alongamento, uma aula de relaxamento, ou vamos conversar, você está precisando dialogar? Porque, às vezes, gente, o nosso aluno, ele não quer aula, ele não quer passo, não. Ele quer conversar, entendeu? O adulto, principalmente. Então, às vezes, é mais legal você fazer uma reunião no Zoom com todos os alunos adultos e rir, e conversar, e relembrar coisas engraçadas, atitudes, né? Falar sobre o que poderíamos vir futuramente a fazer. Esse diálogo agora é a maneira mais interessante de fazer e usar essa criatividade para as pessoas falarem, olha, vamos fazer aquilo, propor essas ideias com eles, né? Então, essa coisa do estímulo vai depender muito e você deve conhecer seus alunos, né? Saber qual a necessidade dele. E, última dica para o adulto. Entre em contato com ele pessoalmente, porque um aluno pode dizer assim, sabe o que é? O horário que você está dando aula, eu não posso, né? Então, você fala, então é o seguinte, eu vou gravar uma aula que todo mundo está pedindo uma aula de alongamento, eu mando para você e você faz esse alongamento, esse relaxamento no horário que você puder. Isso também é bem-vindo. Exatamente. Eu tive conversando, né? Eu vi essa necessidade. Eu tenho uma turma específica que é de iniciação à dança. Né? Nessa turma, eles fazem balé clássico e jazz.
mas eles Aham. são uma turma de iniciantes mesmo. A maioria deles nunca dançaram, nem nada. Aí eu pensei, como que eu vou fazer com esses alunos? E aí eu peguei coisas, elementos que eu já estava ministrando em aula, né? E pontuei algumas coisas e coloquei para eles. Por exemplo, eu deixei que eles trouxessem dicas. Um desses alunos, ele deu uma dica. Ah, gente, vamos fazer um vídeo. Tá todo mundo fazendo vídeo, dança e tal. Vamos. Vamos. Eu falei, então tá, vamos Aham. escolher a música. Escolheram a música e aí eu dei o direcionamento para eles, de uma Legal. introspecção dessa música. Eu falei assim, olha, vocês vão ouvir essa música durante uns 3 dias, ouvir bastante, deixa essa música entrar, porque a dança ela está dentro de você. Então, Sim, assim, eles entraram, alguns, não todos, mas claro. alguns deles entraram nesse exercício de sentir a dança para trazer ela de dentro para fora. E foi muito legal. A Flavinha, por exemplo, que está aqui, ela foi uma das que se emocionou. Ela postou um vídeo falando com lágrimas nos olhos. Esse adulto, ele precisa dessa dança. Eu acredito nessa dança que transforma e é essa dança que eu transmito para eles. Então, não Perfeito. adianta você só passar um exercício técnico sem esquecer do indivíduo, não é? Então, como, eu pergunto para você agora, que já está aí nessa estrada muito mais tempo que eu, né? E eu Sim. quero também aprender com você, todos nós. Então, o que a gente pode fazer com esse adulto em período de quarentena, que ele se viu num momento, como todos nós, inesperado, com várias atividades. Então, assim, a gente está recluso, mas a gente está com muito mais atividade do que o normal. Então, Sim. o que a gente faz, psicologicamente falando, sim, em dança, com esse aluno adulto? O adulto, ele quer principalmente entender, né? Entender esse processo, entender o corpo dele, ele quer atenção, né? E nesse momento agora, então, a atenção e o carinho é a principal coisa, né? Eu estou sentindo que está todo mundo muito preocupado em atender o aluno e colocar muito material para ele disponibilizado, para que ele se sinta dado atenção e você se sinta dando aula e receba a mensalidade, né? Que é um processo. Mas, na verdade, não é isso. O cliente Não. satisfeito, ele te paga, ele assiste as suas aulas, ele é fidelizado, entendeu? E, às vezes, uma palavra, né? Uma ligação, uma mensagem de bom dia, ou está precisando conversar, fala comigo, como é que foi o seu dia, até um coraçãozinho que você manda, é muito importante. Agora não é o momento de inflar as pessoas de matéria e de aulas, sabe? Então, a gente tem que dar opção, né, para o cliente, seja ele em qualquer faixa etária, se ele vai querer fazer uma aula ao vivo, vai querer assistir uma aula gravada, ou se ele vai simplesmente querer dialogar, né, conversar. Para que seja confortável, né? Porque, na verdade, o que Exatamente. todos nós queremos é atenção, é esse acolhimento, né? E a dança, ela tem esse poder acolhedor por si só. Sim. E se você tem um professor que está te acolhendo, você vai ser curado em várias áreas da sua vida pela dança. Porque o psique que comanda o resto. Exatamente. Então, isso que me preocupa bastante. Então, isso é muito bacana. Você entende o processo como é diferente? Não é você estar aqui na videoaula ou na minha academia. É você estar aqui comigo junto. No coração, é mais na pessoal, cabeça. né? É mais pessoal, sabe? Essa dança. Então, assim, eu acredito que esse é o momento da gente levar essa dança mais de dentro para fora. Então, assim, tem uma frase que eu falo e eu levo ela para minha vida, sabe, Wagner? E eu falo isso para os meus alunos que estão, eles vão lembrar do que eu falo isso sempre. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Então, assim, muito mais do que o dinheiro que esse aluno paga, é aquilo, o resultado que eu vou causar nele como professor, seja através da técnica, seja através do acolhimento, como um todo, né? Então, pessoas são mais importantes do que coisas. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, viu? Olá, Cida, tudo bem? Oi, Wagner. Como é que você tá? Me diga uma coisa, Cida. Me fala seu nome, de onde você é, o nome da sua escola. Meu nome resumindo, é Maria Aparecida Coimbra Maia. Resumindo, todos me conhecem por Cida Maia. Eu tive a minha escola durante 24 anos, né, vinculada ao SESC. Eu tive uma experiência maravilhosa lá, minha vida profissional praticamente toda lá. Tem 5 anos só que eu saí de lá, mas abri minha escola, que atuei também durante um tempo.
E aí, por afinidades, né, com o sócio e tal, eu resolvi seguir sozinha e tocando o barco, como sempre. Então, hoje eu trabalho na Associação dos Docentes da UEM, da Universidade aqui Estadual de Maringá. Eu presto serviço também para escolas como coreógrafa, né? Já tem 6 anos que eu faço coreografia para uma escola e para outras escolas também que me convidarem. Eu posso dizer aqui que na minha área, na dança de salão, eu sou pioneira, né? Eu estou nessa área há 30 anos, então comecei muito nova. Minha faculdade eu terminei com 20 anos, então eu comecei a trabalhar com dança antes de terminar a faculdade, né? Logo que eu entrei e não parei mais, né? Sou formada em Educação Física, sou mestre em Aquisição e Desenvolvimento de Habilidades Motoras, sou autora do livro Dança de Salão, uma alternativa para o desenvolvimento motor no ensino fundamental, onde eu criei um programa de ensino da dança de salão para crianças. Agora a gente está, né, numa situação muito diferente para todos nós, então nós estamos nos reinventando, nós estamos procurando formas e saídas para superar essa fase que, né, acredito é novo para todos. Então, eu estou em contato com os meus alunos, né, fazendo o que a maioria está podendo fazer agora, videoaulas, mandando desafios, mandando vídeos para eles treinarem em casa, pedindo para que eles mandem vídeos que estão treinando em casa para provar para mim que estão treinando, né? E eu trabalho com um público adulto, é um público que, sim, tem alunos que me acompanham há 20 anos, Wagner. A gente estava comentando sobre o nosso tema, né? Que são ideias criativas, mentes sadias. Olha, a mente é uma caixinha, assim, um universo numa caixinha, né? Então, o que a gente sabe que é importante que a nossa mente é dividida em 2 partes, a mente consciente e a mente inconsciente. A nossa mente consciente, que é aquela que a gente está no piloto automático todos os dias, nós usamos apenas 5%. Os outros 95% estamos no inconsciente, que não é aquela mente fácil de acessar, né? É a nossa caixinha lá, guardadinho, o nosso tesouro. Mas esse inconsciente, a gente precisa plantar coisas boas, regá-lo com coisas boas diariamente. Inclusive, o ideal seria que a gente ouvisse apenas uma vez por dia esse tipo de notícia, nos manter informado, mas não plantar essa sementinha do medo, essa sementinha da desconfiança, da insegurança, da incerteza, muito fundo no nosso inconsciente, porque quando a gente precisar, é o que vai aflorar. Todo mundo está passando por isso, né? Você assiste um programa, o que está na mídia, você fala assim, eu sei que eu estou me cuidando, eu vou tomar as devidas precauções, a minha cidade está tomando todas as precauções, porque tem o que depende de mim, o que depende do outro, o que depende da sociedade, né? É verdade. Então, são vários níveis de insegurança, mas eu tenho que ter, o que eu tenho aqui dentro é o que eu vejo aqui fora. Então, se eu estou me cuidando, eu vou ter uma segurança, um controle emocional muito maior, né? Eu estou começando agora, né? Como está essa possibilidade de retorno das aulas. Então, eu estou lançando perguntas para eles, estou pedindo para eles colocarem como está os sentimentos deles em relação a esse período. Isso tudo é muito novo, né? Agora eu vou começar a receber as respostas, o que eles estão achando, para daí a gente poder tomar alguma decisão, alguma medida assim interessante. Mas eu acho que a gente pode ir se programando, né? E começando a criatividade para fora. Inclusive, é o nosso subconsciente que é responsável pela nossa criatividade, né? Então, a gente precisa estar com ele assim, bem regado, com coisas positivas, com tranquilidade, que é para a gente poder deixar essa criatividade aflorar. Não é fácil, não, né, para todos, mas... as pessoas, elas gostam, né, e pedem muito para mim
para que eu dê ideias criativas, né, para o retorno, principalmente para adultos, porque assim tá todo mundo pensando em crianças, adolescentes e os adultos, tá todo mundo meio assim. Que ideia eu poderia ter, né? Então, você tem alguma ideia que você pensa assim, um encontro, um jantar ou um baile, né? Já que você trabalha com dança de salão, Sim, você tem alguma ideia legal assim para dar? um baile seria perfeito. E olha, eu pensei em algumas coisas assim, no sentido de extravasar, sabe? Sim. No sentido de eu propor alguma atividade diferente, independente de que eles façam dança de salão, eles vão ter muito tempo para praticar dança de salão. Mas eu pegar essa primeira, segunda ou de repente 3 aulas iniciais para trabalhar com atividades divertidas, com bolas, com materiais diferentes, com bexigas coloridas, preparar mimosinhos para os alunos também, por que não um kitzinho de um álcool gel com um adesivo da sua escola, uma máscarazinha com um adesivo, o nome da sua escola, de repente uma aula diferente. Vou te contar uma coisa, quando eu estava grávida, hoje a minha filha está com 11 anos, mas eu fiz uma aula para os meus alunos como se fosse um chá de bebê, né? E aí eu dei uma aula com bexigas. E no momento da aula, todo mundo tinha que colocar a bexiga dentro da blusa. Então, todo mundo estava grávido. Olha que legal, bem interessante. E naquele momento, a gente dançou grávido, aí todo mundo para se abraçar, entrelaçar. Ficava aquele espaço, aquela dificuldade, mas eles tinham que se virar. Foi uma aula que o objetivo não era técnica, não era dançar bem, não era aprender passo, era se divertir. Agora, na verdade, nesse retorno, a gente vai ter que ser muito criativo, né? Para que as pessoas se sintam bem, seguras. Cida, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Nosso tempo é curto, você sabe disso. É verdade. E é isso, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E espero que a gente possa fazer mais vezes. Espero que as pessoas possam aproveitar essas ideias, tá? Então, utiliza aulas criativas, expressão corporal, deixa o aluno extravasar essa energia que está tão presa dentro da gente agora, né? Obrigado, viu, Cida? Por nada, Wagner. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Gostaria de agradecer a presença de todos e fiquem ligados no nosso Instagram para a próxima live no domingo que vem. Obrigado.